estamos aqui de frente a essa estátua, uma estátua de fé. E aqui nós vemos grandes histórias, grandes momentos tão marcantes, tão importantes na vida do povo de Israel. Aqui em Jaffa, essa porta aqui representa a porta que entrava para Jerusalém. Do porto chegavam todos os materiais, tudo aquilo que o povo precisava aqui em Israel. E eles tinham que passar por esse portão, que lembrava tantas coisas importantes. Aqui nós temos então uma representação artística de momentos de fé da história. Então nós temos lá em cima a conquista de Jericó, a primeira cidade de Canaã que foi conquistada. Uma marcha silenciosa durante 6 dias, no 7º dia 6 marchas silenciosas e a última marcha, a 7ª, os sacerdotes tocando o chofar, tocando a trombeta, e o povo deveria gritar. O que será que eles gritavam? O nome do Senhor Deus, vitória, glória a Deus, não sei o que gritavam, mas deveriam gritar. E os muros de Jericó vieram ao chão. Representando o sonho de Jacó, ele sonhou com uma escada que ligava os céus à terra e anjos que subiam e desciam. Aqui o artista retratou anjos subindo, aqui as asas, anjos descendo, aqui as asas deles. É a imaginação do artista. Mas o sonho de Jericó e de Jacó. E do lado de cá, o sacrifício de Isaac. Ali nós podemos ver o cordeiro. O cordeiro que Deus providenciou quando Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Então Deus providenciou, e o cordeiro que Deus providenciou verdadeiramente para todo mundo foi Yeshua, Jesus, chamado o Cristo, Jesus de Nazaré, o cordeiro perfeito para o sacrifício pela humanidade. Então esta é uma porta, é um portal da fé, contando a história de Israel. Vamos passar por eles? Vamos! Aproveitamos a presença da nossa guia para saber como surgiu a cidade de Tel Aviv. Sentada aqui com Tel Aviv ao nosso fundo, Eliana vai explicar para a gente um pouquinho como que foi que essa cidade começou e qual a importância de Tel Aviv para os judeus hoje em dia. Tel Aviv, ela foi fundada em 1906 por 66 famílias. Eles saíram de Yafo, como vocês estão vendo, era uma cidade que tinha muita gente e eles precisavam sair dessa cidade. 66 famílias, que aqui só tinha areia. Vocês podem imaginar, todo esse lugar aqui só tinha areia. Eles fizeram um sorteio com conchinhas. 66 conchinhas foram distribuídas e houve uma sorteio entre as famílias, e assim é que cada família recebeu com sorteio aonde eles iam morar. E por que foi tão importante? Porque Tel Aviv foi a primeira cidade hebraica, porque em Jerusalém era uma cidade religiosa que se falava Yiddish. Aqui queria se levantar uma cidade moderna que falava hebraico, os primeiros teatros, os primeiros museus, o jornal em hebraico, a cultura hebraica começou aqui. Em 1938 foi fundado também o primeiro porto judeu. Não precisava mais pagar taxa para o porto de Yafo, que quem era dono do porto de Yafo eram árabes. Não precisava pagar taxas para os britânicos que estavam em Haifa. E era um porto muito importante, porque foi fundado exatamente na época da Segunda Guerra Mundial. Foi esse porto de Tel Aviv, um porto judeu, que recebeu os primeiros judeus do Holocausto. Quando esse porto foi fundado, foi muito, muito importante politicamente, espiritualmente, e diz que Tel Aviv, durante dias e noites, se dançava pela rua
quando esse porto foi fundado. Hoje em dia, esse porto é turístico. No momento que em 67 foi fundado o porto em Asdod, um porto moderno, hoje em dia é apenas um lugar de turismo, que é bom se passear, restaurante. Uma cidade completamente moderna, né? Completamente. Muito lindo. Você vai ver aí um pouquinho de Tel Aviv. 24 horas ela funciona. Olha só. Dias e noites. Olha só. Você acha de tudo. Era a capital de Israel até 67. Depois de 67, a capital de Israel, como vocês sabem, é Jerusalém. Além de Tel Aviv, em Israel, conhecemos uma cidade incrível, feita por Herodes para impressionar o César, o imperador de Roma. Estamos aqui em Cesareia, a gente está vendo sinais da cultura greco-romana. Eram coisas que os judeus abominavam, estátuas, imagens de escultura, mas aí estão elas mostrando a influência de Roma e como o imperador, como Herodes, queria agradar os romanos e queria trazer essa cultura para Israel, para a Palestina, para os judeus. O nome Palestina foi dado primeiramente pelos romanos. Filistino, a terra dos filisteus, eles diziam Filistina. Então essa terra ficou com este nome, Filistina, Palestina, mas na verdade, Israel. Gente, olha só esse teatro romano, chamado Vomitório, essa entrada. Olha que lindo! Cantar em Cesareia é muito emocionante. Aleluia, aleluia, aleluia. A beleza do local nos impressiona. O sol já vai se pôr, lá na frente nós temos o mar Mediterrâneo. Como nós dissemos, aqui em Israel nós temos 2 portos grandes, Haifa e Jope aqui embaixo. E o Herodes, para que esse porto funcionasse, ele teve de fazer o porto, a terra, avançar para dentro do mar. Ele foi capaz de fazer isso. Ele fez uma obra gigantesca, uma obra faraônica, como nós dizemos. E ele conseguiu. Os projetos idealizados por Herodes de construção, sempre feitos com muito capricho. Isso daqui, ó, é da época romana, mas foi reutilizado pelos cruzados, porque nós vemos aqui uma cruz e um nome grego aqui. Olha só, é um mausoléu. Perfeito. Essas grandes colunas fazem parte do Palácio de Herodes. Nós podemos ver que é tudo muito suntuoso, tudo muito bonito. O que restou aqui de Cesareia mostra a grandeza dessa cidade. Mostra que realmente Herodes queria impressionar Roma, como quem diz: vocês têm em Roma, nós temos aqui na Palestina, nós temos na Judéia, nós temos aqui em Israel. Veja essas colunas, essas pedras. Aqui então era o complexo do Palácio de Herodes, onde ele morava, onde ele vivia. Então aqui tudo com muito luxo. Herodes gostava de corrida de cavalos, esporte muito praticado na época, mas a sua marca principal é de ser impiedoso e muito cruel. Aqui, provavelmente, vários apóstolos foram condenados. Um deles, Paulo, talvez foi julgado aqui antes de ser levado para Roma. Aqui está a placa descrevendo o nome de Pilatos.
Pôncio Pilatos, governador, prefeito da Judéia. Estamos diante aqui dos jardins do Palácio de Herodes, essa frente linda para o mar, ainda muita coisa para ser escavada, muita riqueza, muita beleza, e em todo jardim precisa de um poço, precisa de água para manter esse jardim bonito. E aqui nós temos um poço e foram encontradas dentro desse poço muitos fragmentos com palavras de maldição sobre Roma. Provavelmente os prisioneiros escrevendo alguma coisa, deixando suas últimas palavras para Roma, ao contrário dos cristãos. Por isso os cristãos assustaram Roma, porque aceitavam o martírio sem amaldiçoar.